meditação de hoje com o tema Graça levado a sério. Talvez você tenha assistido durante várias vezes ao dia noticiários em que são publicados, que são mostrados pessoas que tiram a vida de outras, justificando muitas vezes os seus motivos e as suas razões para tomar tal decisão. E muitas vezes até decisões que para essas pessoas que cometem essas atrocidades, essas barbaridades e esses crimes, se justifica como algo normal e encontram até motivos, razões e explicações para que as pessoas que lhe ouvem e que lhe veem entendam que o seu motivo e a razão pela qual ele cometeu esse tipo de pecado é justificável. Mas também encontramos pessoas que por maldade, por crueldade, por agir de forma impiamente, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum amor ao próximo, muitas vezes resolvem tirar a vida do nada, por questões do nada, por coisas insignificantes, simplesmente para justificar um poder da qual não lhe é dado, porque só a Deus é permitido a vida e a morte. Gostaria de levar você a pensar comigo e a refletir no que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1. A palavra de Deus nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ao parar aqui nessa pergunta, nessa interrogação através desse texto bíblico, eu gostaria de compartilhar com você uma história conhecida com um personagem de nome Philip Yancey. Conta a história de um homem que foi sentenciado à prisão perpétua e posto a cumprir a pena em uma ilha na costa australiana. Durante os dias que transcorriam normais na vida prisional, quando em um certo momento, em um certo dia, o condenado agrediu mortalmente o seu próprio companheiro de cela. Agora, por aquela maldade, aquele crime bárbaro cometido, enviado de volta ao continente para novo julgamento, foi interrogado durante o processo sobre a razão do seu ato e, assim, querendo justificá-lo, explicou ter atingido elevado grau de tédio por estar desesperado naquela prisão, perdendo assim a motivação para viver. Eu gostaria que você pensasse comigo. Veja que no depoimento desta história, aquele homem diz que ele estava entediado. Ele estava desesperado por estar na prisão e isso o levou a um grau tão elevado que ele perdeu a motivação para viver. Mas é interessante que o que nos surpreende nessa história é que este homem, que estava agora em um grau altíssimo de tédio e desespero e sem motivação para viver, não tira a sua própria vida, mas a vida do seu companheiro de cela. Tão surpreso quanto eu ao te contar essa história, nessa história também o juiz agora perguntou ao réu por que, diante da percepção de sua própria condição, ele havia tirado a vida do outro em vez da sua própria vida. O prisioneiro agora olha para aquele juiz, para aquele magistrado e responde da seguinte forma: que se ele cometesse o suicídio estaria eternamente perdido, entretanto matando outra pessoa, ele poderia até ser condenado à pena de morte, tendo direito a se confessar a um sacerdote pouco antes de sua execução e ali alcançar a graça de ser perdoado
e morrer salvo. Essa lógica enganosa já estava presente no pensamento e na conduta do controvertido monge russo chamado de Grigori Rasputin, pois ele se declarou santo e tornou-se confidente da esposa do czar russo Nicolau II e difundiu a aberração de que as experiências voluntárias repetidas do pecado e arrependimentos possibilitariam a salvação. Sua conduta altamente devassa se alicerçava-se numa clara distorção do ensino de Paulo sobre o aumento do pecado e a transbordância da graça salvadora divina sobre o pecado. A toda pessoa que revele simpatia para com esse conceito, o apóstolo alertou: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Para nossa tranquilidade, é certo que todo pecado terá que se entender com Deus. Com o Deus que disponibiliza abundantemente a mesma graça para todos, contudo que estão, que, imaginando-se amparado por ela, a graça, livremente escolhe pecar, apenas tripudia sobre essa dádiva divina. Ofende o doador e assim, com a atitude do pecado, a desvaloriza. Pois saiba que a graça nos possibilita muito mais do que temos ouvido, cantado, falado, escrito sobre ela. De fato, desde nossa concepção, desde nosso nascimento, temos recebido mais graça do que merecemos, tendo aberto as portas do favor de Deus em relação a nós. Ela ilumina um novo caminho a ser trilhado em santificação, de mão dadas agora com Jesus, e infinitamente valiosa, para que seja tratada como algo sem valor, sem significância e de forma de brincadeira. Então entenda que a graça que você recebe, que a graça que lhe foi dado, tanto a você e a mim, deve ser levado a sério. Pois saiba que assim como Deus nos concede a graça e a sua misericórdia, a sua paciência também tem limite. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque me ensinas que, ao levar a graça de forma séria, entendo que o teu sacrifício, que foi realizado de forma séria, fará com que esta graça me alcance e que esta misericórdia me alcance, e assim eu possa ser transformado de maneira e de forma verdadeira, transparente e sincera. Ajuda-me a sempre levar esta graça de maneira séria e entendendo que unicamente dessa forma, valorizando, é que receberei esta graça perdoadora, e assim alcançando esta graça perdoadora, alcançarei também a vida eterna. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.